Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Os Magos 1, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 19 de março de 1970. Queremos saber como o céu da LBV interpreta os versículos 1 a 12, capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. É possível? Trata-se da passagem referente à adoração dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, ao tempo do rei Herodes, eis que do Oriente vieram os magos a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Sabendo disso, o rei Herodes ficou sobressaltado e com ele toda a cidade de Jerusalém. E tendo reunido em assembleia todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, inquiriu deles onde devia nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém de Judá, conforme ao que foi escrito pelo profeta. Tu, Belém, terra de Judá, não és a última entre as cidades de Judá, pois de ti sairá o chefe que há de conduzir meu povo de Israel. Então Herodes, mandando chamar em segredo os magos, lhes perguntou em que tempo precisamente a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, lhes disse: Ide, informai-vos exatamente acerca desse menino, e quando tiverdes encontrado, comunicai-me, a fim de que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem do rei essas palavras, os magos partiram, e logo a estrela que tinham visto no Oriente lhes tomou a dianteira, e só se deteve quando chegaram ao lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, eles sentiram extrema alegria. E entrando na casa, ali encontraram o menino com Maria, e prosternando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram por presentes ouro, incenso e mirra. Avisados por sonhos que não voltassem a Herodes, regressaram às suas terras,
por outro caminho. A visita dos magos a Jesus em Belém não foi feita no estábulo. Já o menino não estava mais na manjedoura quando eles o adoraram. Também não foi antes, mas depois da circuncisão e da purificação que a visita e a adoração se verificaram. Para vos orientardes, tendes um critério a esse respeito. A ordem de matança das crianças até a idade de 2 anos. Se os magos tivessem vindo antes da circuncisão e da purificação, a ordem não atingiria as crianças de mais de 1 ano. De fato, notai que aquela ordem Herodes a deu de conformidade com as informações exatas que obtivera dos magos acerca do tempo em que lhes apareceu a estrela. Maria tinha de estar em Belém com o menino na ocasião em que eles chegassem para o visitar e adorar. Os fatos tinham de ocorrer como exatamente ocorreram, sob a ação e a influência espirituais, tanto no que se refere a José e Maria, quanto no que se diz respeito aos magos. Esses encontros, essas ocorrências, que muitos supõem obra do acaso, por ignorarem suas causas, muitas vezes se produzem entre vós sob a influência e a ação espirituais. José e Maria iam frequentemente a Belém, à casa de Matias, irmão de José. Os espíritos, seus protetores, lhes inspiraram a ideia e o desejo de irem lá, para serem encontrados pelos magos em Belém. Foi na casa de Matias, portanto, que estes adoraram o menino Jesus e lhe deram como presentes ouro, incenso e mirra. Mas como foram os magos induzidos a vir do Oriente a Jerusalém para indagar onde estava aquele que nascera rei dos judeus? Como puderam saber que a estrela que viram no Oriente era a daquele que nascera rei dos judeus? Como foram levados a seguir essa estrela a fim de o irem adorar? E que era, afinal, essa estrela? Uma revelação espiritual os instruiu a tal respeito. Em sonho, receberam dos espíritos, seus protetores, este aviso: o Cristo descera à terra como rei dos judeus, para regenerar a raça humana. Eles seriam guiados até junto do menino pela estrela que veriam no céu. Não lhes cumpria mais do que segui-la, a fim de chegarem ao Messias esperado. Para cada um, a linguagem que lhe convém. Ora, os magos subordinavam a existência de cada homem à influência de um planeta. Para eles, portanto, aquela estrela era um planeta criado para presidir o destino de Jesus, e lhes fora mandado expressamente para os advertir e guiar. Quanto aos outros homens, esses, segundo as crenças que os magos professavam, nasciam e morriam sob a influência dos planetas já existentes, cada um dos quais podia presidir os destinos de milhares de indivíduos. Como sabeis, pois essa crença ainda sobrevive, os antigos acreditavam que o homem nascia sob uma boa ou má estrela. A ideia, que para os eruditos da época servia de base a semelhante crença, era que tal planeta, sob cuja influência o homem nascera, desprendia fluidos favoráveis ou contrários,
os quais ou lhe facilitavam a concepção do bem, o estudo das ciências, a aquisição das riquezas terrenas, a realização dos desejos, a saúde, o prolongamento da vida, ou acumulavam desgraças sobre desgraças, conforme a influência ser boa ou má. Podeis abrir qualquer dos velhos tratados de alquimia, de necromancia, de astrologia. Vereis o papel ativo que, por vezes, seus autores atribuem de muito boa fé aos planetas que, entretanto, marcham ascensionalmente pela via do progresso, como tudo o que foi e é criado, pois Deus nada criou que não seja perfectível. Não vos espanteis da ideia que, apoiados nas suas crenças, os magos fizeram da estrela que os havia de guiar, tomando-a por um planeta capaz de executar um ato inteligente, qual o de os conduzir a determinado lugar. A confiança que depositavam na poderosa vontade do Senhor lhes dominava completamente o raciocínio. Para eles, a estrela obedecia a uma ordem dada, como o servo obedece ao seu amo. Não dizemos que isso foi real, pois, ao contrário, vamos explicar-vos a natureza da luz que eles tomaram por luz de uma estrela. Alguns sábios, que cheios de orgulho, pensam tudo saber e que, no entanto, ainda são muito ignorantes, pretenderam, negando a ação e os efeitos espirituais, a ação e os efeitos da mediunidade, que tal estrela não passava de uma fábula astrológica, nem podia ser de outra forma. Assim devem falar os que só compreendem os efeitos matemáticos e que tudo pesam com o peso que tem a mão. A luz, que sob a forma de estrela cintilava aos olhos dos magos, nada tinha de comum com os astros que povoam a imensidade. Não pode o anjo da guarda mostrar-se ao homem sob a forma luminosa que mais julgue conveniente? O olhar escurecido da matéria será capaz de distinguir a luz emitida por um centro fluídico da que envolve os mundos que brilham sobre as vossas cabeças?